estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar seu caderno, seu lápis e acompanhar com a gente, porque vocês vão precisar anotar na nossa aula de hoje. Anotem lá, componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, luta, capoeira, aula de número 65, e não esquece de colocar, a data de hoje. repetindo, Componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, luta, capoeira, aula. aula de número 65, E não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem. Então hoje nós não vamos pedir nenhum material para vocês, porque nós vamos utilizar novamente o nosso corpo, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, e a hoje... gente também, né, professor André, além do nosso corpo, a gente também vai utilizar um livro de história, né, que inclusive tem nas escolas aí, em todas as escolas de vocês, tem disponível esse livro. Então, quando vocês retornarem para as escolas, vocês também vão poder estar verificando e até lendo novamente esse livro sobre a capoeira, né, professor André? Exatamente, professora Carol. Então hoje nós vamos utilizar esse livro e o nosso próprio corpo para realizar as atividades da nossa aula. Bom, pessoal, então para darmos início à nossa aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo da capoeira, né, a gente vai estar retomando só com vocês rapidamente a tarefa de casa que a gente passou para vocês na aula passada. Então, vocês lembram que a gente pediu para vocês realizarem uma sequência de movimentos, né, que a gente aprendeu da capoeira e para vocês registrarem essa sequência no caderno de vocês, né, professor André? Isso mesmo. Então nós pedimos 5 movimentos, né? Nós trabalhamos 11 na aula passada, nós retomamos alguns, na aula anterior ainda a gente também tinha trabalhado outros. Então desses 11 movimentos que nós trabalhamos, nós pedimos para vocês criarem uma sequência com 5 desses movimentos, sendo que um deles era a ginga e os outros 4 vocês aí poderiam escolher qualquer um deles, os que vocês mais gostaram, para realizar numa sequência. Dentro dos movimentos de ataque e defesa, que foi o que a gente trabalhou, né? Isso mesmo. E daí é importante vocês estarem registrando essa sequência de movimentos aí no caderno de vocês, por meio de desenhos, por meio de escrita, né, professor André? Isso. De uma forma que fique registrado, para que os professores de educação física das escolas de vocês tenham esse retorno, né, quando eles pegarem o caderno de vocês, ok? Isso mesmo. Então, registrou lá no caderno, como a professora Carol falou, pode ser por meio de escrita mesmo, ou em forma de desenho, para poder apresentar para o professor lá na escola. Isso okay? mesmo. E pra gente começar, vamos começar a aula de hoje, professora? Vamos lá. Pra gente começar a aula de hoje, como a gente contou pra vocês, a gente vai trabalhar com um livro, né? Um livro que fala sobre a capoeira e que vocês têm lá na escola de vocês. Então a gente vai sentar aqui no chão, né, professor André? Que a gente vai fazer aí uma leitura desse livro, mas a gente vai misturar um pouquinho aí a leitura do livro com alguns movimentos também da capoeira, que são alguns movimentos que a gente vai aprender hoje, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente vai, nesse livro, vão ter alguns movimentos que nós já trabalhamos e alguns movimentos novos, ok? Então a gente vai conduzindo a aula aqui, vocês vão acompanhando aí e em alguns momentos nós teremos a parte prática aí também, né, professora Carol? Isso mesmo. Então o livro se chama, O Herói de Damião com a Descoberta da Capoeira. Então, este é o livro, né? O livro é da autora Isa Lotito, né? E como a gente comentou no início da aula para vocês, ele está disponível aí na biblioteca de todas as escolas, né? Então, quando vocês retornarem para as aulas presenciais, se vocês quiserem, vocês podem estar emprestando o livro, né? E relendo ele e até refazendo os movimentos da capoeira, né? Isso mesmo, até pode relembrar, né, professora Carol, que aí tem alguns passos dos movimentos, pode até relembrar esses movimentos para poder realizá-los novamente. Isso mesmo. Então vamos começar a leitura do nosso livro aqui, professor André? Vamos lá. Então a gente tem aqui na primeira página do livro, a gente vai lendo as páginas e daí a gente vai mostrando para vocês as figuras do livro, certo? Aqui a gente tem uma ladainha do Damião, né? Que é uma música aí do Damião, né, professor André? Isso. Que a gente vai estar lendo essa música. Então, vão
história do menino Damião. Eita, moleque danado, movido todo a paixão. Damião tem 7 anos e adora aprontar. Pula, chuta, sobe, desce, corre pra lá e pra cá. Um dia foi brincar de herói. Pôs capa, cinto e chuteira, mas ficou contrariado. Não gostou da brincadeira. Ficou igualzinho ao herói, forte, valente, arrojado, mas de cor diferente, pois não tinha desbotado. Não tem herói da minha cor? Danou a esbravejar. Porém, para não ficar mal, preferiu tentar ser original. Foi dar a volta ao mundo. A volta ao mundo foi dar, e na roda da vida uma solução encontrar. De repente, tom tim 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 tim, tom tim tim tim, tom tim tim tim, tom tim tim tim. Bem no meio do caminho, estranho som escutou. Parecia um lamento, tão triste que até o assustou. Então aí começa a história do menino Damião. Dando continuidade à história, Damião ficou parado. Aos poucos foi encantado. Pelo toque bem marcado e pelo som foi guiado. viu uma luta surpreendente, com heróis iguais a gente. Tocavam, cantavam, brincavam, numa dança de admirar. Foi quando uma voz ecoou e o berimbau se calou. Ei, menino, vem jogar! Mestre Brasília convidou. Damião, meio encabulado, um pouco desconfiado, não sabia o que falar e desviou o olhar. O mestre ajuntou. Vem jogar a capoeira, dança, luta, acrobacia, arte marcial brasileira. Criada num tempo passado, quando o negro, para se defender, fazia que estava dançando, mas lutava para valer. Todo desengonçado, Damião se deixou levar. Ginga pra lá, ginga pra cá, e o corpo começou a se soltar. E aí está o Damião participando da roda de capoeira, né, professor André? Isso aí. Dando continuidade à história, a gente começa a falar aqui, né, dentro da história, sobre os movimentos da capoeira. Então, qual é o primeiro movimento, professor André? O primeiro movimento é a ginga. Então, a ginga é um movimento básico da capoeira, que faz a transição para os golpes de ataque, defesa, contra-ataque e acrobacia. É como um passo de dança e, através dele, o capoeirista mostra o seu jeitão, atrevido, tímido ou valentão. E daí aqui do lado da outra página, a gente tem aqui os passos para realizar a ginga, que a gente já fez na prática com vocês, nas aulas passadas, né? Que mostra ali o movimento do V para realizar com as pernas, né? Para a realização da ginga, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Vamos Ali, passar... Aqui, então, como a professora Carol falou, são os passos, ok? Vamos passar para o próximo movimento, para continuar a história, né, professor Isso. André? Que a gente vai ter aí alguns outros movimentos também da capoeira. Então, dando continuidade à história, e depois desse molejo, mais esperto ele ficou. Descobriu o seu gingado e uma acrobacia praticou. Aí agora nós vamos passar para o outro movimento, que é o AU. O AU. Então, o AU é um movimento de aproximação, fuga e acrobacia. Na ginástica olímpica é chamado de estrela, né? Ou a estrelinha que nós falamos aí quando trabalhamos o movimento do AU. Que a gente já fez ele também na prática. E aqui também estão os passos, né, do movimento do AU. Como realizar os movimentos do AU passo a passo, né, professor André? Isso mesmo. Dando continuidade à história,
E de pernas para o ar, por um instante ele viu o mundo todo girar, para depois se acocorar. Qual será que é o próximo movimento que vem agora, né, professor E André? agora, Ele já deu uma professora Carol? dica, né? Qual será que é? É a cocorinha ou cócoras, né? Então, é como os capoeiristas aguardam a ordem de iniciar o jogo. De cócoras, um capoeirista de frente para o outro, com um dos braços flexionados na altura do rosto, para protegê-lo. É uma posição típica da capoeira de Angola. Então aqui também tem ali o passo a passo para realizar a cócoras aqui, que ele chama no livro, mas também pode ser a cocorinha, né, professor André? Dando continuidade ao livro, aprendeu que defender vem antes de atacar e começou a perceber como é capoeirar. Então aqui o Damião já estava engajado na roda de capoeira, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Vamos ver agora qual é o próximo movimento da capoeira que o livro vai nos mostrar, professor André? O movimento é a bênção, que nós também já trabalhamos nas aulas anteriores. E a bênção é um golpe de ataque ou de contra-ataque, em que se realiza um chute dado de frente, com a sola do pé, acima do quadril do outro capoeirista. Então aqui também temos os passos, né, para realizar o movimento da bênção. Dando continuidade à história, cada vez mais mandigueiro não saía do terreiro. Com muita malemolência, caiu na resistência. Olha lá. Olha lá, esse também é uma dica, né, professor André, do próximo movimento aí que nós vamos ter no livro. Isso mesmo. Então, o próximo movimento que nós temos aqui no livro é a resistência. E a resistência é um movimento de defesa. Então, nós vamos aqui nos levantar agora, deixar o livro um pouquinho de lado. E nós vamos, porque esse movimento é um movimento novo, né, professor André? Um movimento que ainda a gente não realizou nas aulas de capoeira. Então, a gente não vai parar o livro aqui, a gente vai terminar o livro. A única coisa que a gente vai estar mostrando para vocês na prática, esses movimentos novos que aparecerem no livro, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, nós vamos lá. A resistência, então, vamos fazer passo a passo, né, como tem Carol? aqui no livro, né? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, né, que ele mostra aqui a resistência, como nos outros movimentos que a gente já fez, e na página ao lado ele mostra o passo a passo, certo? E daí, para isso, a gente vai fazer aqui o passo a passo. Eu vou lendo aqui e o professor André vai realizando. Pode ser, professor? Vamos lá. Então, o primeiro passo é: faça a posição 2 da ginga. Então, lá atrás do livro, né, que a gente não fez para vocês porque a gente já tinha feito na prática, ele mostra quais são os passos da ginga, né, professor André? Isso aí. O passo número 1 é no início e o passo número 2 é esse, né, professor André? Isso. Então, o passo número 2 da ginga, daí depois é o número 2. Traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexione os joelhos. Olha lá, o professor André está realizando passo a passo. 3. Incline o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. E o 4. Fique na ponta dos pés e a outra mão protege o rosto, que o professor André já está protegendo o rosto dele com a outra mão. Então, esse é um movimento de defesa da resistência, né, professor André? Isso. Muito bem. Ok? Vocês conseguiram acompanhar os passos aí? Vamos fazer de novo, professora Carol? Vamos então lá. Vamos lá, passo a passo, tá? Então, a posição 2 da ginga. Daí, primeiro a posição 2 da ginga, professor André, isso mesmo. Daí, o próximo passo é traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexiona os joelhos. Aí, inclina o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. Professor André, acho que você pode vir um pouquinho mais para trás, para aparecer melhor. Vou ficar meio de lado aqui, professora Carol. Isso, para eles visualizarem melhor. Vamos fazer melhor. de novo aqui, ó. A gente Isso. fica
de lado aqui Eu vou para eles ficar mais poderem aqui também. visualizar melhor, né? Então vamos lá. Então vamos começar de Desde novo. o primeiro passo. Vocês Então, estão primeiro- acompanhando aí em casa? Vamos lá. Vamos tentar realizar também o movimento junto com o professor André aí, né? Vamos lá. Então faça a posição 2 da ginga. Aí traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexione os joelhos. Incline o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. Fique na ponta dos pés e a outra mão protege o rosto, professor André. Ok. Muito bem. Então, este é o movimento da resistência. Certo? Vamos seguindo Vamos o nosso seguindo o nosso livro? então. Vamos continuar assim de pé mesmo, professor Vamos André? lá. Para nós continuar aqui a história do nosso livro? Então, vamos lá. Agora é hora de arriscar. E Damião pensou em pular. Flexionando suas pernas, protegeu-se para o ar. Qual será que é o próximo movimento que o livro vai nos mostrar, hein? Ele também já deu uma dica, né, deu uma professor dica. André? Então, o próximo movimento é... O pulo. E o pulo é uma defesa. Durante o jogo de capoeira, quando recebemos uma rasteira, pulamos para fugir do golpe. Muito bem, então agora, por que nós demos continuidade em pé? Porque agora a gente vai estar realizando na prática esses movimentos novos, né? Então por isso que a gente achou mais fácil a gente dar continuidade na leitura do livro em pé para a gente continuar o movimento, porque agora a gente vai fazer o movimento do pulo, né, professor André? Isso. Então, como vocês estão vendo aqui, também tem o passo a passo do pulo, né? Que na verdade só são 2 passos ali, professor André. Então vamos lá. Primeiro passo. Vamos ver qual é o primeiro passo. Faça a posição 2 da ginga de novo, professor Então André. vamos lá, eu vou ficar Eu vou aqui. ficar mais pra já cá, mais- pra ficar melhor pra vocês visualizarem o professor André. Então, posição 2 da ginga. Ao receber uma rasteira na perna de trás, então eu estou jogando capoeira com o professor André e eu vou dar uma rasteira nele na perna de trás. Tire a perna da frente do chão e salte com a de trás como um saci. Então, vamos lá. Para o professor André não levar a minha rasteira, ele deu um pulo com a perna que estava no chão. Então, de novo, eu estava aqui na posição 2 da ginga. Aí o colega vai te dar uma rasteira e você dá um salto. Então eu tiro o pé da frente do chão e salto com a de trás, como se fosse um saci, né, professora Carol? Isso mesmo. No entanto, que vocês viram aqui que ele tem até a figura do saci aqui, né? Que ele faz a comparação aí com o pular com um pé só, né, professor André? Isso mesmo. Vamos continuar a história? E foi cair numa ladeira, ficando sem eira nem beira, para se livrar de tanta poeira, resolveu dar uma rasteira. Então aqui é mais uma página e uma continuação do livro com mais um movimento, né, professor André? Isso mesmo. Agora mais um. vai ser um movimento. Qual movimento que a gente vai trabalhar, professor André? A rasteira de chão, que esse é um movimento de ataque. Muito bem, então agora vamos fazer, como vocês estão vendo aqui, mais uma vez, né? Tem aí a definição da rasteira de chão e o passo a passo do movimento da rasteira de chão que a gente vai fazer aqui na prática para vocês. Então vamos lá, professor André? Vamos lá. O primeiro passo é partindo da resistência, professor André. Ok. Apoie a mão direita no chão. Então a gente Então tá vocês lá. lembram lá do movimento da resistência? Partindo da ginga, vai colocar a mão no chão, flexionar o joelho, colocar a mão no chão e proteger com o rosto a outra mão, né? Esse é o movimento da resistência. Então, partindo desse movimento, o passo 2 é: estenda a perna esquerda até prender o calcanhar do outro jogador. Então, eu vou ficar aqui, professor André, para você... Isso. Ó, Então, aqui, ó. eu tô aqui na frente, tô jogando com o professor André, certo? Então, ó, estenda a perna esquerda até Até prender o calcanhar do outro jogador. Passo 3. Gire o corpo para o lado direito, apoiando a mão esquerda no chão. Puxe o pé do outro jogador em direção às suas mãos e volte para a posição 4 da ginga. Então, vou puxar aqui e
volto para a posição 4 da ginga, ok? Então, puxei o pé dela, Deu um giro, né? dei um giro e fiquei na posição 4 da ginga, ok? Então, essa é a rasteira de chão, que é um movimento de ataque. Dando continuidade ao livro, e com tamanha vadiação, começou logo a perceber que há muitos tipos de herói, que a gente também pode ser. Agora temos o próximo movimento, qual é, professor André? É o arpão. O arpão é uma ligação entre um movimento e outro. Então nós vamos ver aí o passo a passo do arpão, né? Então aqui está o movimento e o seu passo a passo que a gente vai fazer aqui na prática também por ser um movimento novo, né, professor André? Isso. Então o passo 1 é também partindo da resistência. Vamos lá. Partindo da resistência, então faz o movimento da resistência. Vire-se de barriga para baixo, apoiando-se nas mãos e nos pés. Então vai fazer uma prancha, né, professor André? Vai fazer como se fosse uma prancha meio de lado, né? Isso. Aí o passo 2, de costas para o outro jogador. Então, ó, eu sou o outro jogador e estou aqui. Abre as pernas como se fosse uma tesoura, deslize em direção a ele, olhando por cima do ombro, perseguindo e forçando. Daí eu vou, no caso, fugir aqui fazendo um AU. Né? Ok. Que no caso eu dei um pulo aqui em cima da perna do professor André. Mas o correto do movimento é fazer um AU, que seria a chamada estrela também, que a gente conhece, né? E o passo 3, aproxime a perna esquerda das mãos, chegando à posição 2 da ginga. E daí o professor André se já vai levanta pra para gingar, né? Isso. Lembrando que, como a gente já falou para vocês nas aulas anteriores, né? Todos esses movimentos da capoeira, eles têm como mediação a ginga, né, professor André? Isso. Então, em todos os movimentos, a gente vai realizar o movimento, seja de ataque, de defesa, e vai voltar a gingar, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, dando continuidade ao livro, depois dessa empreitada, que varou toda a madrugada, já com a camisa molhada, não tinha por que dar mais cabeçada. Então agora nós vamos para o último movimento do livro. Qual é, professor André? Deixa eu mostrar a página para eles. professora Ah, Carol. eu esqueci, desculpa. Vamos lá mostrar a página para vocês, ó. Que aqui ele vai realizar o movimento da cabeçada. Muito bem, agora sim, professor André, vamos para o último movimento. Então, o último movimento que nós vamos realizar hoje vai ser a cabeçada, que é um movimento de ataque que se realiza com a cabeça ou com a testa na barriga do capoeirista que está fazendo um AU. Então, o passo a passo, né? Então, aqui, como os outros movimentos, tem a definição e o passo a passo da cabeçada. Então, agora a gente vai realizar o movimento da cabeçada. Então, partindo da posição 4 da ginga, professor André, dê um passo à frente com a perna direita. Vou ficar aqui mais para trás para o Vou professor ficar aqui André mais. ficar de lado para vocês verem melhor, né? Então, perna direita para frente. Incline o tronco e cruze os braços abaixo do rosto. Agora dê uma cabeçada na barriga do outro jogador. Mas não dê com força. Pode machucar seu amigo, viu, professor André? Tá? Então, a professora Carol fica aqui logo à frente. Se a gente estivesse gingando aqui, a professora Carol foi tirar o livro. fazer o AU e eu a E daí eu vou fazer o AU, como se eu fosse fazer o AU para esse lado ou para esse lado. E daí o professor André faz a cabeçada. ok? Muito bem. E aqui, para finalizar o livro, né, tem uma sequência, né, professor André? E para a roda ele foi praticar a sua sequência. Uma conversa entre corpos que exige inteligência. Então, como vocês fizeram a sequência de vocês aí, dos movimentos que a gente aprendeu na aula passada, né? Aqui no livro, o Damião e o mestre que ele estava jogando capoeira também fizeram a sequência deles, né, professor André? Isso. E qual é a sequência deles? Então, a sequência deles foi a seguinte. Damião de cócoras e o mestre de cócoras. 2. Damião AU e o mestre AU. 3.
Damião, ginga para lá, ginga para cá. Mestre, ginga para lá, ginga para cá. 4. Damião faz o movimento da bênção, lembrando que bênção é um movimento de ataque, e o mestre faz a resistência. Resistência, movimento de defesa. 5. Mestre faz uma rasteira e o Damião um pulo. Então, rasteira, movimento de ataque e o pulo de defesa. 6. O mestre faz o arpão e Damião sai num AU. De novo, arpão, ataque, AU, defesa. Damião, no 7, Damião, AU, mestre, cabeçada. E 8, Damião toma um tombo. E acabou o jogo de capoeira, né, professor André? Aqui, só para terminar, eu vou ler para vocês o final e depois eu já mostro a última página. No treino de capoeira, podemos realizar movimentos pré-determinados chamados de sequências. São como coreografias de duas pessoas. O passo de um complementa o passo do outro e assim por diante. O treinamento através de sequências é realizado em vários esportes. Elas são importantes para os iniciantes porque exemplificam situações que podem aparecer num jogo de capoeira. No pé do berimbau, Damião e mestre saem para a roda, que é o que aconteceu aqui e que a gente leu a sequência para vocês, passo a passo, como o professor André explicou para vocês, certo? Muito bem, então assim a gente encerra o livro, né? Aqui a gente tem só uma finalização aqui da última parte do livro, né? Que a gente convida vocês, quando vocês retornarem para as escolas, vocês de repente estarem retomando essa história, né? E também realizando os movimentos da capoeira desse livro, né, professor André? Isso mesmo. Então vamos só ler a última ladainha Vamos. aqui. Então, o herói Damião. Mestre derrubou Damião, que foi para o chão, foi lançado. Com um choro engasgado, ficou muito envergonhado. Mas o mestre explicou: não precisa ficar chateado, agora você está batizado. E um capoeirista se tornou. Damião sentiu-se outra vez forte, valente, arrojado, só que de um jeito diferente, pois ele tinha sua cor realçada. Preto, branco, encarnado, verde, azul, amarelado. O que importa é sua cor brilhar aonde você for. Muito bem, e assim a gente encerra esse livro, né, do Herói de Damião, e também encerramos a nossa aula de hoje, né, e pedimos para vocês, porque a gente vai pedir uma tarefa de casa, né, professor Isso, André? então só para falar um pouquinho aqui a respeito do batizado, né, que ele falou aqui para vocês para vocês entenderem, né. Então, na capoeira, o batizar que é um ritual, né? Então vamos lá, batizar na capoeira é o ritual do batismo e simboliza a primeira vez que um aluno iniciante joga com um mestre ou um aluno graduado. Outra questão importante também da capoeira é referente ao apelido, que antigamente era uma forma de disfarce do capoeirista para esconder sua real identidade. E hoje o apelido é dado normalmente pelo professor ou ao aluno, né? Em virtude de alguma característica peculiar do indivíduo. Alguns apelidos que existem, né? Pulga, macarrão, passarinho, sorridente, entre outros. Então, agora que vocês sabem um pouquinho mais, nós vamos pedir para vocês acompanharem na tela o que vocês vão precisar fazer de tarefa de casa, ok? Isso mesmo, porque além da tarefa de casa, vocês também vão precisar providenciar alguns materiais para a próxima aula, né, professor André? Isso mesmo. Então, enquanto vocês acompanham aí a tarefa de casa, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades de hoje e convidamos vocês para acompanhar a nossa próxima aula. E anotem a tarefa de casa para vocês não esquecerem dos materiais na próxima aula, ok? Tchau, tchau!